Meus amigos entusiastas da numismática e do colecionismo, hoje eu vou falar para vocês dessa verdadeira sopa de letrinhas que é a classificação das nossas moedas. Essa sopa de letrinha muitas vezes confunde principalmente aqueles que estão começando no mundo da numismática e quando se deparam pela primeira vez com algum catálogo ou com alguma moeda catalogada em específico, ficam sem saber o que significa UTG, R, BC, MBC, S, FC. Enfim, o que é essa quantidade de letras? O que cada uma significa? Para ser mais específico para vocês, vou ler o significado de cada sigla, certo? Porque quem está falando isso não sou eu. Quem formulou essas classificações foram os grandes colecionadores, os grandes numismatas. Então eu somente vou replicar para vocês o que já vem sendo passado para os colecionadores. Vou começar de cima para baixo, ou seja, de uma flor de cunho até chegar em uma moeda UTG ou um tanto quanto gasta, certo? Vamos começar por essa moeda aqui, que é uma moeda recente, é uma moeda comemorativa, a famosa moedinha do beija-flor. É uma moeda em comemoração aos 25 anos do real. E essa moeda aqui está em estado de conservação, flor de cunho, ou seja, é uma moeda que não circulou. Muita gente gosta de falar que a moeda flor de cunho é uma moeda que nunca foi tocada por mãos humanas, nunca foi tocada por mãos nuas. Particularmente, eu acho isso preciosismo. Porque, para quem já viu, a moeda, quando ela vem no sachê original, ela vem batendo umas nas outras. A forma de transporte das moedas não é uma forma cuidadosa. Então, a moeda flor de cunho é uma moeda que não circulou, é uma moeda que apresenta todas as suas características originais. Agora, nós realmente evitamos tocar as moedas flor de cunho com as mãos nuas para evitar que a oleosidade das nossas mãos ou que alguma sujeira que possa estar em nossa pele se transfira para as moedas. Mas uma moeda não deixa de ser flor de cunho, repito, na minha opinião, somente porque ela foi manuseada. Eu não gosto, não manuseio as minhas moedas flor de cunho com as mãos limpas, com as mãos sem luvas, descalçadas, justamente com o fim de não sujá-las, certo? Mas não que se eu o fizesse, ela deixaria de ser uma moeda flor de cunho. Vou ler brevemente a descrição de uma moeda flor de cunho, certo? Porque é um detalhamento técnico. Então, vamos lá. Flor de cunho, sem apresentar o menor sinal de desgaste ou manuseio, deve ter no campo o brilho original de cunhagem, sua orla deve ser perfeitamente cilíndrica, sem apresentar moças são amassados, ou cerceamento. Todos os detalhes de cunhagem, mesmo os mais salientes, têm que apresentar sua aparência original. Não pode haver, sob nenhuma circunstância, sinais de limpeza física ou química da moeda. Então, essa é uma moeda flor de cunho. Vamos passar para uma moeda soberba. Essa moeda aqui é uma moeda
também comemorativa, a famosa moeda DH. É uma moeda de 1998, certo? Comemorativa dos direitos humanos, do cinquentenário dos direitos humanos. Vou ler a descrição de uma moeda soberba. A moeda soberba deve apresentar aproximadamente 90% dos detalhes da cunhagem original, deve ter em seu campo algum brilho da cunhagem e sua orla admite uma pequena imperfeição, sendo menos de 10% da sua aparência original, proveniente de um pequeno desgaste ou pequeno sinal de manuseio. Admite-se sinais de uma limpeza que não ocasione em seu campo riscos ou manchas. Quer dizer, é uma moeda que pode ter circulado, mas é uma moeda em perfeito estado de conservação, uma moeda soberba, uma moeda bonita aos olhos, uma moeda que salta aos olhos. Essa, acredito ser a melhor definição do que seja uma moeda soberba. Vamos passar uma moeda MBC. Também escolhi uma moeda comemorativa, uma moeda dos 40 anos do Banco Central do Brasil, uma moeda cunhada em 2005. Pois então, a moeda MBC deve apresentar aproximadamente 70% dos detalhes da cunhagem original, porém seu nível de desgaste deve ser homogêneo. Sua orla admite uma média imperfeição, menos de 20% de sua aparência original. Essa daqui, como a moeda de 2005, ela não tem esse desgaste, né, da orla, e admite-se uma limpeza, mesmo que admite-se sinais de uma limpeza, mesmo que ocasione em seu campo pequenos vestígios de riscos ou manchas. Seu aspecto geral deve ser agradável e de fácil identificação. Resumindo, uma moeda MBC é uma moeda que você pega a peça e consegue ler com facilidade todos os escritos da moeda, você consegue ver todos os campos e todos os detalhes sem muita dificuldade. Essa é uma moeda MBC. Escolhi para vocês uma moeda BC do meu acervo, mais uma moeda comemorativa do real. Essa daqui é uma moeda da FAO de 25 centavos, uma moeda cunhada em 1995. E a moeda BC, ela fala o seguinte: os detalhes da cunhagem original devem aparecer em aproximadamente 50%, admitindo-se que alguns detalhes sejam mais aparentes em determinados setores da moeda do que em outros, principalmente nos detalhes altos da cunhagem. O que acontece principalmente com as moedas antigas? Os detalhes mais altos da cunhagem, por serem mais salientes, eles acabam entrando em contato mais facilmente ou com os dedos, ou com a carteira, ou com qualquer outro objeto. Então ele acaba apresentando um sinal de desgaste maior. Certo? A legenda e a data da moeda devem ser visíveis a olho nu, sem se ocorrer a utilização de lentes. A orla pode estar imperfeita em até 30% da original. Por que eu escolhi essa moeda aqui? Eu vou tentar focar. É porque é uma moeda que ela está arranhada. Infelizmente, é uma moeda que apresenta alguns arranhões profundos. Esses arranhões, eles se tornam um pouco incômodos a olho nu, incômodos à nossa apreciação. Acredito que aqui dê para ver bem esses arranhados. Certo? Por isso, eu a classifiquei como uma moeda BC, apesar de ser uma moeda que apresenta todas as suas inscrições, todos os seus desenhos, mas é uma moeda que, infelizmente, apresenta esses arranhões, não sendo tão agradável assim aos olhos. Por isso a classificação BC.
vamos passar para uma moeda regular. Eu escolhi já uma moeda antiga, certo? Uma moeda da famosa série MCMI, né? Uma moeda de 1901, de R$ 200. E conforme o manual dita, ela é uma moeda que deve apresentar um mínimo de 25% dos detalhes da cunhagem original, com distribuição irregular dos sinais de forte manuseio sobre o campo da moeda, de sua orla. A legenda e a data da moeda devem ser observados com auxílio de uma lente. Essa daqui, a data ainda é possível se visualizar a olho nu. Porém, aqui na efígie da moeda, deveria ter, né, no caso aqui, ela já foi completamente gasta, escrito aqui Liberty ou Liberty, em latim. Como sumiu esse escrito, como já é uma moeda que apresenta um certo nível de desgaste, ela é uma moeda considerada regular, uma moeda antiga que circulou muito. Talvez poderia ser considerada uma moeda de regular ABC, talvez até uma moeda BC, mas foi a mais aproximada de uma moeda regular que eu encontrei, então resolvi mostrar para vocês. Agora, uma moeda UTG. O que é a moeda UTG? Um tanto gasta. É uma moeda que apresenta somente a silhueta da figura principal, as letras da periferia, quando existirem, quase sendo engolidas pela orla desgastada, não são colecionáveis, a não ser em casos de moeda extremamente raras. Essa moeda aqui é uma moeda que se apresenta UTG principalmente pela oxidação. É uma moeda que não tem um desgaste tão forte assim em sua orla, mas você não consegue ou quase não consegue ler as inscrições da moeda, você não consegue identificar a data da moeda, principalmente pela grande formação de ferrugem. Não diria uma ferrugem porque essa daqui é uma moeda de cupro-níquel, né? Mas é uma formação de oxidação. Eu ainda vou tentar recuperar essa moeda, eu vou fazer um processo de eletrólise nessa moeda, que vai ser um tema para um outro vídeo, para um próximo vídeo. A eletrólise, ela vai retirar essa oxidação sem danificar a moeda, certo? O ruim é que a moeda ela fica um pouco porosa por conta da eletrólise, mas é o processo que você consegue tirar a oxidação da moeda sem desgastá-la ainda mais. Essa moeda aqui, deixa eu ver se eu consigo enxergar a data dela. É uma moeda do século passado, que é uma moeda de 1895. Quer dizer, é uma moeda que, se puder ser recuperada, vale a pena. Em outra ocasião, eu vou estar mostrando para vocês como é o processo de eletrólise. Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado do vídeo. Por favor, deixem o joinha ajuda muito a divulgar o vídeo, ajuda muito a mostrar para os outros colecionadores o nosso conteúdo, certo? E peço também que vocês se inscrevam no nosso canal. Muito obrigado e por hoje é só.